Olá, boa tarde. Meu nome é Dandara Bassan, sou coordenadora da Biblioteca Benedito Gomes Ferreira, da Defensoria Pública da União, e nessa semana a Biblioteca completou seus 15 anos. E para que a gente possa celebrar e dar passos futuros, dar passos à frente, nós pensamos num evento que a gente pudesse refletir sobre a nossa biblioteca, principalmente pensando na nova missão da DPU, que é a defesa dos direitos humanos. Essa missão que foi reformulada e agora nós, bibliotecas, estamos nos colocando junto com a DPU nessa defesa dos direitos humanos. No dia 12, nossa evento de abertura contou com a presença do Igor Roque, que foi indicado para o cargo de defensor público geral, e também com a presença de Christian Braia e Enea, que é a presidente da comissão de anistia. E nessa ocasião, a gente refletiu sobre a justiça de transição, pensando em como a gente precisa defender a democracia dos seus ataques, principalmente dos governos autoritários. Que Christian, na sua obra, tem feito uma análise sobre esses governos totalitários que queimam livros. E continuando nossas reflexões, pensando no que a gente vai, desafios do futuro, desafios da atualidade, nós temos hoje convidado uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, que é o Sheik Rodrigo, uma pessoa que eu conheci pelo Instagram, e é uma pessoa que eu tenho muito afeto e muita admiração, principalmente por conta das suas imensas leituras, da sua carga também de reflexão da vida, da sociedade. Então é uma pessoa que eu admiro muito. O Sheik, ele é auditor religioso do processo Halal, ele é formado em Educação e Teologia Islâmica na King Saud University, que fica na Arábia Saudita. Ele é cientista social e bibliotecário. E hoje o tema dele é a biblioteca como oásis no combate ao extremismo e à desinformação. E o convite para o Sheik parte de uma compreensão de que as bibliotecas precisam ser multiculturais, pensar em várias perspectivas, e não somente a perspectiva que nós, bibliotecários, estamos acostumados, que é a perspectiva europeia ou estadunidense. Então, existem outras perspectivas de bibliotecas, além daquilo que aprendemos na universidade. Então, se nós somos uma biblioteca que se propõe a ser uma biblioteca dos direitos humanos, é muito necessário que nós possamos ter outras reflexões, ter outras ideias e outros pensamentos. Seja muito bem-vindo, Sheik, à Defensoria Pública da União, que a gente possa, dessa conversa, nessa nossa tarde, a gente possa refletir bastante e levar o conhecimento, assim como você tem feito, como o Sheik dos livros, levado muito conhecimento para as pessoas, que vai ficar aqui registrado no YouTube da DPU, e peço às pessoas presentes que também registrem sua frequência para que possa ser emitido o certificado. Muito obrigado por ter aceito o convite e seja muito bem-vindo à Defensoria Pública da União. Boa tarde a todos. Assalamu alaikum. Que a paz esteja convosco. A saudação do Islã é Assalam. Salam significa paz. E Salam também é um dos nomes de Deus. Um dos nomes de Deus é a paz. E um dos nomes do paraíso também é Darussalam, Casa da Paz, a morada da paz. Agradeço pela oportunidade, pelo convite à Defensoria Pública da União. Nesse 15 anos da Biblioteca Benedito Gomes Ferreira. Ou seja, a nossa biblioteca está debutando, não é? E quem promove essa festa é a Defensoria Pública da União. E quem está nos acompanhando aqui, eu já peço para as pessoas, quem puder anotar, e vão pesquisando aí depois o papel e a importância para a sociedade. Temos uma pública, a democracia, defendendo a O senhor caiu, Sheik. Não sei o que aconteceu, mas eu voltei. Estou de lado ou não? Estou certo? Tá certo, tá certo. Estou do lado certo. Eu pensei que a câmera estava virada. Certo. Bom, perfeito. Então, continuando, peço para as pessoas que pesquisem, imaginem o papel da Defensoria Pública da União e o que seria uma sociedade sem uma Defensoria Pública. Não é? Bom, para falarmos sobre a biblioteca, o papel, o espaço da biblioteca como um oásis no combate aos extremismos e à desinformação. Eu sou um guia religioso, sou um guia religioso muçulmano.
Eu vou falar através da perspectiva islâmica histórica. Mas antes de falarmos a palavra biblioteca, nós pegamos a palavra biblioteca, a casa de livros ou a caixa de livros, não é? Vamos ver a origem da palavra biblioteca em árabe. Eu dei pesquisando esses livros aqui, que eu estou cheio de livros aqui, em árabe mesmo, na origem. A biblioteca em árabe é maktaba. E a raiz da palavra maktaba, biblioteca, como é parecido, vamos ver do latim, do português, né? Vem do verbo kataba. Kataba significa escreveu, escrever, não é? Só que essa palavra kataba, escreveu ou escrever, né? É mencionada no Corão centenas de vezes. A palavra kataba significa escrever, escrever à mão, papel. E kataba tem um sentido religioso aqui, que significa também o destino, aquilo que Deus destinou para as pessoas. Não é fatalismo, é aquilo que Deus prescreveu que há de acontecer com a humanidade sem que a humanidade saiba. Não adianta querer saber. E é melhor que as pessoas nem saibam o que vem pelo futuro, não é? Mas nós mantemos a esperança. Tá? E kataba também, o Corão usa a palavra escrever no sentido de tornou uma legislação também. E ele vem a palavra kitab, livro, e livro no Corão tem 3 tipos de livros no Corão. O próprio Corão é chamado de livro, os livros revelados, chamado o Evangelho, Novo Testamento, os Novos no Novo Testamento, a Torá é chamado de livro, não é? O livro do destino. Nós acreditamos muçulmanos que cada pessoa tem um livro. Sim, nós temos um livro aqui, ó. Um livro de registro de contas, e acreditamos que tem anjos e escribas que anotam, registram tudo. Ou seja, cada pessoa tem o seu livro, cada pessoa tem o seu livro de registro numa nuvem. No dia do juízo final vai ser... Deus vai mostrar para as pessoas que estão nessa nuvem. Mas onde chama isso para biblioteca, né, gente? Biblioteca. Nos primeiros séculos do Islã, as pessoas elas se informavam, elas aprendiam o conhecimento a ler e a escrever em algo chamado katatib. Katatib, pode ver que a palavra kitab, livro. Maktaba, o local do livro, e também era chamado katatib. Katatib era onde as pessoas elas aprendiam a ler e a escrever. Ou melhor, aprendiam a escrever e ler, né? Na biblioteca. A palavra katatib, né? Onde as pessoas aprendiam a escrever e ler a partir das pessoas que tinham acesso aos livros. Então nós vemos aí, mesmo nos primeiros séculos do Islã, as pessoas que estavam rodeadas de livros, que cuidavam dos livros, que tinham acesso ao conhecimento registrado dos livros, essas pessoas eram encarregadas de ensinar a escrever e depois ler para as pessoas. Ou seja, aí nós tiramos aqui o papel, sem ser o social, mas o papel educacional dos bibliotecários, a biblioteca e dos bibliotecários, que no primeiro século do Islã, as pessoas que tinham dotado do conhecimento, eles ensinavam as pessoas, alfabetizavam, vamos dizer assim, as crianças, né? E tudo surge de onde? Daquela caixinha chamada biblioteca. Tanto é que a palavra vocês escutam, nós escutamos a palavra maktub em árabe. Maktub que quer dizer estava escrito, é o destino. As pessoas uma palavra que tem a origem da palavra biblioteca. A biblioteca, claro, isso nós não nos cansamos de a gente recitar assim, até tornar-se um mantra. O papel social, cultural, o papel da biblioteca numa sociedade. Isso é conhecido, só não enxerga quem não quer. E, infelizmente, em 2023, muitas pessoas não querem enxergar. Muitas pessoas não querem enxergar o papel da biblioteca e do bibliotecário numa sociedade, né? Os primeiros séculos do Islã, né, nós vamos ver assim, que, bom, para começar, o Alcorão Sagrado, o primeiro versículo do Alcorão Sagrado começa com um verbo imperativo chamado, dito Iqra, que é leia. O primeiro versículo do Alcorão começa com a palavra leia, tá? Parece com a palavra leia. Primeiro versículo do Alcorão é leia. Nos primeiros séculos do Islã, começaram a se reunir livros, escrever os livros e organizarmos em assuntos. Depois veio as bibliotecas no primeiro século do Islã. E quem era o responsável? É que está uma questão.
Nós vamos chegar aí no combate à desinformação e ao extremismo. Era responsável não por manter os livros ou por cuidar dos escribas, mas era chamado um homem chamado Amin. Amin em árabe significa fiel. Fiel quer dizer Amin em árabe. Né? Amin quer dizer fiel em português. Quem cuidava da biblioteca no primeiro século do Islã era um homem chamado Amin. Amin, ou seja, era um homem, uma pessoa de confiança. Ela tinha que ter uma confiança não só no conhecimento, mas também na sua vida diária, conhecer, ser uma pessoa de confiança, né? Público, né? E esse Amin da biblioteca, ele era o responsável. Olha o bibliotecário aqui, ó. Ele era o responsável em buscar os livros, em distribuir os livros, e cuidar dos escribas. Era chamado o Amin. Aí voltamos aí para o papel do bibliotecário, lembrando a Lei 12.244, que toda biblioteca tem que ter um bibliotecário. Lá no primeiro, no segundo século do Islã, não é? Veio uma ordem do califa Al-Mamun, como está aqui nesse livro aqui, o que os muçulmanos ofereceram ao mundo. Veio uma ordem do califa Mamun, antes dele, né? Já no segundo, terceiro século do Islã, que toda maktabah, toda biblioteca deveria ter um amin, o bibliotecário aí, formado. E esse amin, ele tinha que saber o Alcorão de cor. Tinha que memorizar todo o Alcorão. E ter conhecimento profundo das ciências islâmicas. Senão não era de confiança. Né? Não era amin. Né? E tinha um chamado outro, olha só a lei 12.244 de 2010, lá no califado Abbásida de Bagdá. O califa deu ordem, tem que ter um amin. Se vai abrir Maktaba, tem que ter alguém. Ou alguém encarregado pelo Estado, ou bibliotecas particulares, tinha que ter um homem chamado Hafid. O Hafid era aquela pessoa, eu não sei como é que se chama hoje, mas é o bibliotecário de referência. Era alguém das bibliotecas particulares, né? E do califado, tinha que ter alguém que soubesse o que tinha em cada livro. A pessoa perguntava, esse livro que chamam Aqida Tawhid, foi escrito pelo teólogo tal, na data tal, é um livro que refuta heresias, não sei o quê, tá bom, vamos ler o outro livro. Tinha que ter alguém, e era uma vaga super concorrida. Mostra um elevado nível desse marja, que era chamado em árabe também do referencial, que é o nosso bibliotecário de referência. Ele sabe onde está tudo. Olha, estou procurando um livro aqui de história do café. Livro sobre café. Vou procurar. Olha, você tem história do café na prateleira tal, você tem café na nutrição, você tem café aqui, você tem café aqui. Esse é o bibliotecário de referência. Isso no século II, III do Islã já existia. E também isso aqui, em cima de então, o amin, o bibliotecário, chefe, que ele cuidava também dos copistas. E é mencionado também aqui, Ibn Kathir, no livro Ibn Kathir, faleceu no século IX do Islã, ele menciona como eram as bibliotecas. Não é? Nós vamos ver agora o papel dessas bibliotecas, não é? E para manter essas bibliotecas, olha só, a lei de incentivo à cultura no califado Abbásida, lá no ano 900 e pouco da era cristã, que as pessoas tinham que pagar o zakat, que é o tributo islâmico, né? Quando fosse imposto de renda, quando fosse doação, se patrocinassem escribas, professores, os bibliotecários da época estavam isentos de certos impostos, mas tinha que comprovar. É a lei nossa, né? A Rouanet, né? A Rouanet já existia há muito tempo, né? Nós estamos patinando, brigando aqui, né? Achando que nós fizemos muita coisa, né? Mas lá no século IX, da era cristã, no 200 e pouco do calendário islâmico, já tinha aqui mencionado que o califa, olha, aboliu certos impostos, né? Para muçulmanos e para não muçulmanos. E tem aqui um outro autor, historiador muçulmano, chamado Ibn Muskaweh, né? Que estava em briga lá com os bizantinos, não é? O Império Islâmico em briga com os bizantinos, e não tinha como o Estado lá pagar o imposto, não era imposto, mas tinha que pagar o negócio lá, né? Aceitou em troca, então vocês mandem para nós tradutores, né? Traduzem, deixem nós traduzir os livros de vocês, vamos fazer olha a lei Rouanet aí, a lei de incentivo à cultura, né? Já no Império Islâmico lá do século tanto, né?
Bom, aconteceu um problema aqui. Como disse os primeiros sábios, aquela pessoa que seu mestre foi somente o seu livro, né? Só teve o seu livro, um único livro, como mestre, sem professor, errou mais do que acertou. Aí vamos entrar no problema agora, no X da questão. No primeiro século do Islã, vamos dizer assim, ano 700 da era cristã, 730, ou melhor, no ano 830 da era cristã por aí, que é o primeiro século do Islã, né? O calendário cristão, o calendário ocidental, nós vivemos, surgiu entre os muçulmanos uma seita, né? Literalista. Entendiam os textos sem procurar nenhuma referência. Pegavam textos no Alcorão e diz isto, então é isto e acabou. Mas espera aí, meus queridos. Quem disse que é assim? Está no livro. Vamos voltar lá para o professor do bibliotecário. Espera aí. Vamos voltar para o professor e para o bibliotecário. Mas, daí a frase que eu falo nas mesquitas, onde eu vou, são essas coisas. Cada texto tem o seu contexto. Se não conhecer o contexto, vira pretexto. Vou repetir. Cada texto tem seu contexto. E ignorar o contexto vai virar pretexto. Esse grupo chamado Khawarij fizeram um recorte de alguns textos corânicos, semelhante ao que acontece hoje. Fez um recorte de certos textos corânicos e começaram por eles mesmos entender, interpretar e aplicar nas pessoas. E se alguém falasse para eles, não, cara, cidadão, não é bem assim. Fulano não é assim. Aliás, a palavra fulano, que nós usamos em português, é uma palavra árabe também. Fulano quer dizer fulano, não é? Mas fulano não é assim, não funciona assim. Não, está no livro e acabou. Aí vem a expressão islâmica, aquele que seu mestre foi seu livro, somente ele. Faltou alguém para mostrar o contexto, para dizer isso que você encontrou nesse versículo corânico, o contexto da revelação, o contexto histórico dessa parábola, desse exemplo, dessa ordem, é isto. Você desconhece outros textos. Você faz um recorte de um texto sagrado, um recorte, e ignora, de propósito ou não, os outros textos, e a pessoa entra no extremismo. Tem pessoas que estão, por causa da formação, por questões familiares, por questões políticas, por questões sociais, que parecem estarem mais propensas ao extremismo. Isto é um fato, não é? Esse é um fato. Dá para ver, que as pessoas fazem recortes em certos textos para justificarem suas ações. Aí entra o papel da biblioteca. Aí começaram no terceiro século do Islã, não, peraí. Você está estudando? Estou. Fala lá com aquele sheik, aquele senhor que está sentado lá na mesquita, ou com aquele professor, estavam querendo falar com o bibliotecário, aquele que cuida da biblioteca. O que você está procurando, filho? Eu quero saber sobre isto, certo assunto. Não quero falar um assunto polêmico aqui no Brasil. Né? Daqui a pouco eu falo, daqui a pouco escapa. Sem querer, mas ele vai escapar. Agora não adianta, né? Uma hora vai escapar. Vai sair um assunto polêmico daqui a pouco. Daí a pessoa tinha aquele assunto e o sheik, o responsável naquela época, chamado Amin, ele dava as opções. E ele dialogava. Mas você quer dizer que quem comete o pecado, né, vai para o inferno? Que está no Alcorão. Quem comete pecado vai para o inferno. Daí, esse Amin, ou melhor, o Hafiz, que era a pessoa que conhecia todos os textos, sim, vai para o inferno, mas não é problema seu, é problema entre a pessoa e Deus. Isso se Deus não quiser perdoar. E Deus é clemente e misericordioso no Alcorão. O Alcorão menciona todo o capítulo que Deus é clemente e misericordioso. Deus perdoa todos os pecados. O versículo tal. Allah perdoa todos os pecados. Allah perdoa quem pede perdão. Allah perdoa quem se arrepende. E depois, as pessoas são servos de Allah, e Allah perdoa quem ele quiser, você não tem nada a ver. Então chega uma pessoa que fazia um recorte, e vinha o Hafiz, aquele que sabia o decor, cuidava da biblioteca, juntava outras oportunidades, outros recortes, olha, completa esse texto com esse texto com esse com aquele, para
dar o resultado final. Quando a pessoa, falando no mundo religioso, quando ela carece desse orientador, agora eu falo um orientador, uma educação religiosa, sim, mas essa educação religiosa deve ser uma educação humanista. Uma educação humanista. Não é? Uma educação humanista, uma educação... Eu nem uso mais a palavra tolerante. Acho que está ficando para fora fora da moda a palavra tolerante. Vamos usar a palavra conviver. Não é que eu tolero você nem que você me tolera, não. Nós participamos do mesmo mundo e precisamos um do outro. Se não agora, daqui a pouco. Não é? E essas pessoas que recortam os textos, né, sem orientação, né, que já são propensas a certo extremismo, a certo radicalismo, e quando recortam os textos, né, de propósito ou não, e carecem de orientador, carecem do professor, carecem do bibliotecário de referência para dar outras alternativas, veja isso, veja aquilo. Quando a pessoa carece disso, ela torna-se presa de qualquer pessoa mal intencionada. Porque hoje nós vemos o extremismo nos primeiros séculos do Islã, no século XII, no século XIII, onde surge o extremismo, né, religioso, estou falando, ele surge do recorte e a interpretação literal dos textos sem levar em consideração os contextos históricos e sem também levar em consideração, estamos falando como religião, o criacionismo, né? Sem levarmos em consideração o ser humano. Se a Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o Corão Sagrado fala o seguinte: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, e nós honramos e dignificamos o ser humano. Então, todo extremismo religioso é uma visão, né? Ele surge por questões familiares, pessoais, sociais, políticos. Ele é alimentado com o segundo assunto, que é a desinformação. Desinformação. Nós vivemos agora, nos últimos tempos, aqui no Brasil, um projeto de desinformação. Uma cruzada, vamos dizer assim, de desinformação. Onde houve tentativas de terraplanismos culturais, terraplanismos sociais, terraplanistas de todos os sentidos. E nós nos vimos a necessidade de repetir palavras óbvias. Palavras óbvias precisam ser repetidas, gente, tem que ser explicada. Que as pessoas é um balde de informação, de desinformação. Às vezes é muita informação que nos chega, nós não sabemos, e muitos delas têm desinformação. Aí o papel da biblioteca. E como o assunto desse webinário já propõe um oásis, eu trago então para o mundo muçulmano a palavra oásis. Para quem está no deserto, viajando no deserto, se ele vê o que é um oásis para quem está no deserto? Ufa, vou descansar, posso dormir em paz, vou me alimentar, minha montaria vai descansar, vou pegar fôlego para continuar a minha viagem. A biblioteca, as bibliotecas, junto com os bibliotecários, junto com os militantes da educação, com os militantes da cultura, com os militantes da vida e do ser humano. Não é? São essas pessoas que dão fôlego, que trabalham contra a desinformação, que detêm a informação registrada, sabem selecionar, sabem mostrar, sabem outras opções. Você não existe para o ser humano somente
um livro, existem números. O meu Alcorão fala isso, mas o seu livro fala isso. Mas eu não tenho livro nenhum, mas nós temos ideias que encontramos juntos. E não necessariamente eu preciso concordar em tudo com você em certos assuntos. E não necessariamente você precisa concordar em tudo comigo. Mas nós temos algo em comum. Nós somos humanos. Por isso, meus queridos, minhas queridas, por isso, a todos que estão aqui nos acompanhando, não é? A biblioteca, há muito tempo deixou de ser um depósito de livro, uma caixa que se cuida livros, onde as pessoas vão somente para folhear. Não. A biblioteca já deixou de ser isso. A biblioteca é um centro cultural. É um centro, sim, que preserva, é um centro que cuida, é um centro que distribui, que recebe, é um centro de informação. A biblioteca é um centro é um oásis para quem mora no deserto, é uma ilha para quem está perdido nesse oceano de informação. Nesse oceano de desinformação, a biblioteca é uma ilha. E como dizem, que se a biblioteca fosse um templo, o bibliotecário seria um monge, seria o religioso, seria o sheik, seria o padre. Mas ele tem que ter uma educação, a minha, a sua, uma educação humanística. E temos que ler aquele livro. Está por aqui. A utilidade do inútil. Fica aqui a dica para as pessoas lerem. A utilidade do inútil. O que é útil, o que é inútil nessa vida? Nessa vida mecânica, nessa vida do agora, nessa vida de prazeres imediatos, de resultados imediatos. O que é útil, o que é inútil? Vamos descobrir, gente, através da leitura, através que útil, de fato, é tudo aquilo que nos humaniza. Útil é tudo aquilo que nos aproxima. E como nós temos que, como fala essa expressão usada por Paulo Freire em um livro, né, a descoisificação. Precisamos, nós vemos a biblioteca como um ambiente de descoisificar os seres humanos através da leitura. Assim nós vamos conseguir combater os extremismos, inconsciência, tá? E as desinformações. Como que está hoje? Né? Depois do 11 de setembro, um ato terrorista, sim, não é? Depois do 11 de setembro, o mundo se virou contra os Estados Unidos, suas potências, os países muçulmanos. Nós vemos o que a desinformação fez com o mundo. Em 2003, há 20 anos atrás, George W. Bush invadiu o Iraque, destruiu o Iraque, porque tinha informações, não dados por bibliotecários, nem sobre a biblioteca essas informações, saiu lá daquele local lá. Tinha informações que o Iraque tinha bombas, não sei o quê. Destruíram o Iraque. Roubaram metade do ouro do Iraque. Se apropriaram do petróleo do Iraque. Depois, anos depois, a informação estava equivocada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, as pessoas conhecendo com o texto, não basta ter acesso ao texto, mas é necessário conhecer. Esse livro aqui, aliás, é fantástico, a história das bibliotecas, né? Mas eu vou usar uma outra capa aqui, o Fahrenheit 451, porque já vamos falar dele quando nós tiramos a biblioteca da nossa vida. O que acontece? Né? E quando as pessoas têm somente acesso aos textos, mas desconhecem as outras oportunidades que são os contextos, vem aquela pessoa que cria pretexto para qualquer coisa. Pretexto para fechar a biblioteca. Por que vamos fechar aquela biblioteca? Porque aquela biblioteca, ela atenta à família tradicional brasileira. Meu caro, qual família tradicional brasileira você está falando? Aquela que a mulher não podia votar até anos atrás? Aquela que a minha filha não podia sair, até hoje não pode sair sozinha? Com medo de ser assediada? Essa família tradicional brasileira que nós estamos falando? Seremos realistas, então? Mas esses livros têm muitas coisas escritas. Falou uma certa... enfim, esse livro tem muitas coisas escritas. Temos que aumentar o imposto de livro, porque é só o rico que lê. Gente, isso não é brincadeira, isso já foi dito, já foi divulgado. Não é? As bibliotecas, nós vemos cada vez mais o ataque
às bibliotecas, o ataque às bibliotecas, o ataque aos centros de informações são atacados dia a dia, mas não é de hoje. Por isso nós temos que voltar e lermos a história. Eu recomendo para as pessoas lerem também do Fahrenheit 451 também, né? E nós vamos ver que as pessoas que hoje combatem os livros, hoje combatem um livro, hoje combatem a literatura, combate a leitura. A leitura que eu falo, eu como sheik religioso, não é somente a leitura do texto religioso, não. Porque nas mesquitas onde eu trabalhei, lemos livros. Biblioteca da Meia-Noite, me deixou com depressão, mas é um bom livro. Biblioteca da Meia-Noite. Lemos vários livros ali. Lemos Machado de Assis. Lemos também a Igreja do Diabo, do Machado de Assis. Né? Lemos também Quarto de Despejo. Né? Quarto de Despejo. Lemos também alguns livros, depois eu vou me lembrar. Eu falo leitura inclusiva, uma leitura de todos. Quando eu falo leitura de todos, é de todas as pessoas. E para todos, sem exceção. Quando eu falo biblioteca, falamos de biblioteca de todos. Todos. Enfim, é para... Se existe, serve, cabe lá dentro. Biblioteca de todos e todo para todos. Livros de todos e para todos. Acessível, democrática, plural, porque Deus criou esse mundo colorido. Deus não criou o mundo na TV de 1930, 1940, preto e branco. Não é? É colorido esse mundo. Vai continuar, mesmo que as pessoas não queiram ou desgostem. Porque isso está no Corão. Ó humanos, nós criamos vocês, fizemos de inúmeros povos e tribos para conhecer uns aos outros. Está no Corão. E um dos sinais de Deus, um dos sinais de Allah, estávamos criados de diversas cores e línguas para conhecer esses, de um outro versículo, conhecer uns aos outros. Meus queridos, finalizando. Não é? A biblioteca como oásis, vemos que no Iraque aconteceu isso, e os sábios viram, os teólogos muçulmanos perceberam que desinformação juntada com pessoas mal intencionadas, tendo uma pessoa mal informada e mal intencionado, que isso, mal intencionados com mal informados, gira extremismo, radicalismo políticos, radicalismo religiosos e assim por diante. E nos países muçulmanos fizeram, as bibliotecas tiveram um papel, estão tendo até hoje o papel para conscientizar as pessoas a procurar as referências, as pessoas de referência. Tal ensinamento corânico, isso não é de hoje, mas sempre foi, como falei nos primeiros séculos do Islã, tal ensinamento religioso está de acordo mesmo? Pergunte para o sábio. Pergunte àquele que detém a fonte. Né? E vamos democratizar, esse é um papel fantástico do DPU aqui, democratizar a informação. E finalizar, eu onde fui sheik em todas as mesquitas estive, fiz a questão de sempre apresentar algum livro da literatura brasileira para as pessoas. Curioso, sheik? Pois é, teve um livro que eu apresentei, né? Tá até por aqui, que aquele livro que faz a gente encher os olhos, né? É o Vidas Secas. Acho que é Vidas Secas, não? Né? Do que tem o cachorro, tem o Fabiano, tem o Eduardo, né? E, né? Acho que é, né? É, Danara? Acho que é. Acho que é. E é um livro que faz a gente se emocionar. E eu falo para as pessoas que me acompanham na mesquita, ande com o livro embaixo do braço. Você é da onde, meu filho? Você é onde, minha filha? Você eu moro na periferia, eu pego ônibus, eu pego Uber, eu vou de carro, eu estou no aperto, eu estou na correria. Olha, que Deus te ajude, que Allah te ajude, mas ande com o livro embaixo do braço. Por que, sheik? Ler é resistir. Ande com o livro embaixo do braço. Ande. Pega o metrô com o livro embaixo do braço. Isso é contagiante. Juro que é contagiante. Pega o ônibus, livro. Do Uber, livro. Tô na rua, um livro. Passa alguém chato, baixa a cabeça. Não quero falar com ninguém, tô lendo meu livro. Ande com o livro embaixo do braço. Fala para as pessoas.
Sabe, tem uma Netflix de livros. A biblioteca tem a Netflix de livros. E passei pelos livros, fica pesquisando, olhando, descobrindo que a biblioteca boa. Eu estava lendo aqui para. Eu disse que ia finalizar, desculpa. Tá? Eu estava lendo ontem esse livro, eu já li, do professor Luiz Milanese, Ordenar para Desordenar, fantástico, né? Eu li em 2018 ele, Ordenar para Desordenar, né? No começo da minha graduação. E tem a biblioteca, no mundo muçulmano era assim também, tem a biblioteca ordenada, que tem um propósito, tem a biblioteca desorganizada, igual a minha aqui. É para a gente procurar um livro e encontrar outro melhor ainda. E vamos nos permitir a sermos curiosos, a perguntar e não ter medo, não termos medo de conhecer o outro, não termos medo de conhecer o diferente. Isso não me diminui, isso me engrandece. A biblioteca, ela é um oásis. Sim, ela é uma ilha. Ela é um porto seguro. De lá que surge todo o conhecimento e informação e de lá retorna, registrado lá. A biblioteca, com conhecimento, com bibliotecários, com uma educação humanista, não é? Ela é um instrumento forte, eficável para o combate ao extremismo e combate à desinformação. E eu falo que esse onda de desinformação esse terraplanismo cultural, social que nós estamos vivendo ainda, gente, isso sempre esteve na história. Como que nós agimos, interagimos e respondemos foram de diversas formas. Mas agora está mais evidente do que antes. Temos acesso à informação. Assim como as pessoas têm acesso à informação, muitas pessoas têm muito acesso à informação. Cabe a nós prestigiar, fazer valer o papel público, social, democrático que é a biblioteca. E como fala Borges, eu também, como Borges falava, o meu sonho também é que no Paraíso esteja uma biblioteca enorme, fantástica, para conhecer tudo, já que eu não pude viver muito tempo conhecendo os lugares, conhecer a biblioteca na Torre de Babel, né? A biblioteca que caiba todo mundo lá dentro. Que, como diz assim, né, Dandara? Como diz assim, melhor do que ler livros, só falar de livros. Né? Que a biblioteca seja um espaço, por exemplo, a biblioteca seja um espaço onde possa reunir os extremistas também. Pessoas que têm essas... Meu amigo, venha, leia, cara, não tenha medo. Eu não vou mudar a tua religião. Não vou mudar a tua orientação. Não vou mudar o teu eu. Venha, cara, descubra, permita-se. Venha. É para você também. Né? Desinformado, cara, venha. Se é uma pessoa tão legal, olha só, vê. Confira. Né? Então, que a biblioteca seja, e vai continuar sendo, mesmo que algumas pessoas trabalhem contra, esse oásis que preenche os corações, a cabeça, a mente de muita gente. Que Allah faça de nós as pessoas que aprendam um livro, ensine a mensagem, ensine as pessoas a gostarem de livros. Falei demais, fui muito prolixo nisso, e eu agora de verdade, gente, agora é verdade. Finalizo dizendo, né, que livros, foi dito já, né, que livros não mudam o mundo, né, mudam pessoas que mudam o mundo, isso é verdade, e deve ser repetido, né, e eu sou um exemplo disto, não é? Eu sou um exemplo disto, e talvez eu me tornei bibliotecário, né, e gostei da biblioteconomia e da biblioteca por quando era, muitas pessoas vão se identificar. Quando eu fazia bagunça, né? Fazia, agora eu não faço mais, agora minhas bagunças são outro jeito. Na escola, aonde que a professora Maria Helena, tomara que ela esteja me escutando aqui, ela me botava de castigo para a biblioteca. E lá era o melhor lugar que eu tinha. Lá eu via aquelas figuras, via desenho, via de tudo. Né? A biblioteca não é lugar de castigo e nunca foi local de descoberta. É um oásis. Agradeço, né? Agradeço o DPU, agradeço e parabéns para a Biblioteca Benedito Gomes Ferreira pelos 15 anos, por estar debutando, e desejo sucesso, felicidade para todos nós, né? E todos que estão nos acompanhando aqui, né? E pedimos também que Deus, que Allah,
não é? Recompense, abençoe, proteja os presentes e todas as pessoas que nos ensinaram, de uma forma direta e indireta. Que Deus recompense quem nos ensinou a gostar do livro. Que Deus nos recompense aquela pessoa que nos tratou bem na biblioteca. Que Allah recompense todas as pessoas que nos fez nos aproximar de nós mesmos. Agradeço e é isto. Obrigado por hoje. Eu que agradeço, Sheik. É sempre maravilhoso te ouvir. É sempre primoroso estar na sua companhia. Agradeço também todas as pessoas que estiveram presentes aqui também, que estão acompanhando para a gente pelo chat aqui. A Kelly Diniz, a Ana Brisson, o José, o Ângelo Neia. Quem quiser mandar perguntas também aqui pelo YouTube aqui, pode mandar. E começo também, assim, fazendo essa parte da gente dialogar um pouco sobre suas palavras, com a grata surpresa de que o tema pode te trazer várias reflexões diferentes do que eu tinha pensado inicialmente, sabe? Quando eu pensei no tema, eu olhei para a missão da DPU e pensei muito quando a DPU assiste pessoas vindas de outros países e quando as pessoas sofrem xenofobia chegando no nosso país. E pensei muito nesse lugar de acolhimento do DPU. E você me levou para uma outra reflexão, do qual eu não tinha partido inicialmente. E te agradeço muito por esse lugar que você me levou a partir de suas palavras. Porque suas palavras me levaram para a missão da DPU, que é defender, que ela está fazendo isso atualmente, defendendo as pessoas que foram presas nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A DPU atende todas as pessoas que são hipossuficientes, né? São as pessoas que têm uma renda, que não tem acesso a um advogado, e essas pessoas são defendidas pela DPU para ter acesso aos seus direitos. E essas pessoas que, mesmo que tiveram contra o sistema democrático, é esse mesmo sistema que as vem defender. E a gente está agora precisando de um processo de realinhamento, né? Como você falou, né, de a gente ter esse espaço, esse lugar onde as coisas possam se alinhar, em que mesmo que a gente tenha opiniões diferentes, nós possamos conviver. E é um grande desafio da DPU essa convivência após tudo isso que vivenciamos. Como iremos conviver? Como iremos estar juntos? Como iremos pensar no outro? Tudo isso é muito desafiante. E eu fiquei pensando muito no papel do Amin e pensando, nossa, eu estou muito longe desse papel do Amin, porque eu não tenho essa memória, eu não tenho esse registro todo, e como a gente pode se colocar, né? Como o senhor até falou que quando a pessoa carece muito, ela se torna presa de qualquer um. Como a gente pode fazer com que pessoas carentes, né, carentes de conhecimento, de informação, possam se tornar pessoas livres, né? Perfeito, e como pensar né, novas dinâmicas para a defensoria que defende pessoas nessas situações, né? Mas tu acredita, Dandara, e todos que estão nos acompanhando aqui, com muitas pessoas que chegaram no Brasil como refugiadas e, infelizmente, são tratadas como refugiadas até hoje, né? Como a linguagem, ela pesa, ela marca, ela define, ela resume às vezes a pessoa. Eu falava muito para as pessoas, você entrou com o visto de refugiado, agora você não é mais refugiado. Você é igual a nós. A diferença é que tua história é uma, a minha é outra. E tu entrou, você parou no Brasil pedindo refúgio, mas você não é um refugiado mais. Você está como nós aqui, né? Então, eu percebi nas mesquitas sobre os refugiados, vamos dizer, sírios, afegãos, né? Medo. Nós não passamos ainda nem medo, né? O que essas pessoas passaram, crianças, homens, pessoas de idade, né? Mas o acolhimento, somente a pessoa, ela sentir que agora está segura. Nós só não falamos o mesmo idioma, a mesma língua, mas a linguagem nós falamos. Os olhos, a comida, o café, o chá e a biblioteca, o DPU também, ele traz às pessoas a oportunidade de elas falarem delas, né? Eu acho que nós no Brasil nós devemos escutar as outras pessoas também, né? Elas falarem delas, né? E a gente se posicionar, sabe? Nesse mundo, né?
E como fala na Vilela, é trem-bala, né? É passageiro. Abraça quem pode, né? Porque vai tudo partir. É tudo muito breve mesmo e muito rápido, né? E eu vejo um grande desafio também da DPU é ouvir as histórias, né? E não somente pensar na parte processual, a parte legal, né? É somente pensar o que que aqui eu respondo, qual jurisprudência eu cito, o que que você pode me falar para eu construir um processo, mas o que daquela história, né? Do que daquelas histórias podem ser construídas e do que essas histórias que às vezes estão somente escritas em processos, elas podem se tornar literaturas, né? Porque a gente só tem acesso a algumas histórias e as outras histórias ficam escondidas, né? Elas ficam perdidas, né? Isso é verdade, nós só temos acesso àquilo que é registrado. A importância, então, de escutar e escrever. Às vezes a pessoa não tem o dom da escrita, ela pode falar para alguém que gosta de escrever. Porque tudo que nós temos aqui, informação, tudo que nós temos aqui, é porque alguém teve inspiração, né, falou e foi registrado. E aquele que não é registrado vai, né? Então, conheci duas irmãs sírias que chegaram no Brasil como refúgio. Eram meninas muito danadas, muito inteligentes, muito espertas. E, e me surpreendeu que elas aprenderam português muito rápido e entraram na faculdade aqui no Brasil. Eu falei, mas como? Ela falou, Sheik, alhamdulillah, graças a Deus. Então, e é um orgulho, né? Eu me sinto assim, meu Deus do céu, né? E escutar a história das pessoas, e escreverem, né? Se elas não puderem, a gente escreve. Escrevemos, né? E quantas histórias não surgiram por aí? Esses livros aqui em árabe, que a maioria que eu tenho, não foram livros escritos, não foi um professor que sentou e escreveu. Foram palavras ditadas, que seus alunos escreveram. Por isso que no mesmo livro da teologia islâmica tem várias versões. Porque um professor falava, alguém narrava, e as pessoas escreviam de diversas formas. E está tudo certo, porque é uma narrativa. Né? E está tudo certo. Eu acho que, além de falar, nós servimos para registrar isso. Né? E que Deus melhore, né? Se Deus quiser. Sim. E uma coisa também que me chamou muita atenção na sua fala, que foi a história das bibliotecas no mundo árabe. E pensar de quantos vários sentidos podem ter sido apropriados pelo Ocidente, né, ou por esse dito Ocidente, e depois esvaziado e perdido todas as referências, né, da historicidade das bibliotecas, né? A gente tem uma visão talvez muito ainda comercial, talvez muito simplório do que a gente vivenciou, do que pode ser a biblioteca. Então, quando o senhor fala da biblioteca como o oásis, também esse local de leitura, de uma biblioteconomia social que não surge agora, não é uma coisa nova, mas no século IX, no primeiro século, eu fico pensando quanto a gente, nesse caminho, acabou esvaziando o sentido da biblioteca, se tornando algo mais consumível, né? Essa coisificação, a gente coisificou esse ambiente para que ele pudesse ser talvez melhor vendido, melhor apresentado. Aí a gente reduz, e depois não sobra nada, não fica nem, praticamente sobra até pouco da essência. Esta é uma visão etnocêntrica, né, que nós temos das ciências em geral. É uma eurocêntrica, né, é uma visão eurocêntrica que nós temos do próprio saberes, do próprio conhecimento, da própria ciência. Quando se fala ciência, é eurocêntrica, totalmente, né? Quando se fala de arte, é eurocêntrica. Por que não chamam a arte romana de artesanato? E artesanato é a arte do indígena, é a arte do quilombola. Isso é um teocentrismo, não é? Né? Ou seja, nós aqui, né, nós somos arte lá para cima. Para nós é artesanato. Como se artesanato não fosse arte, né? Você vê? Agora a biblioteca são as nossas aqui do Ocidente. Após iluminismo, após essa biblioteca. Depois vem Revolução Industrial, capitalismo agora, enfim, essa biblioteca. E outras bibliotecas? E como que eram as bibliotecas na China, na Índia? A pessoa não sabia ler, escrever, não existia escrita, não existia. Não.
né? E no mundo árabe, no mundo islâmico. Inclusive, para não deixar esquecer, no Islã até hoje, as pessoas memorizam um livro. Né? Memorizam um livro. E eu, quando estudei na Arábia Saudita, eu perguntava assim, tinha alguém lendo o livro, eu vi professores, as pessoas memorizavam mesmo. Eu estava lendo um livro e eu errava, e a pessoa corrigia, não, isso aí você encontra no capítulo tal, e no capítulo tal, que são um bibliotecário de referência. O Amin, né, que sabia tudo. Mas a visão que nós temos, ela vai resumindo, a nossa biblioteca, que ela vai estar voltando. Nós estamos fazendo nosso trabalho e vamos continuar fazendo. E vamos insistir, persistir e seremos teimosos. Vamos persistir, não é? Sim, somos teimosos e resistentes, né? De fazermos biblioteconomia e lutarmos pela biblioteconomia em plano 2023. É. Quando falaram que vão fechar as bibliotecas. É o desejo deles. Eu falo para eles, sonham, vocês fecham uma e pode fechar uma biblioteca pública aqui. Pode fechar uma biblioteca numa capital, num centro, né, numa metrópole. Fecha uma aqui e abre 3 ou 4 na periferia. Aquela biblioteca fundo de que lá também, a sala de leitura também é biblioteca. Não é? Também é. Né? Tá bom, tem 2 aqui. Bibliotecas itinerantes também. Salas de leitura, rodas de leitura também. E tem algo curioso na história islâmica, que no ano 405, quando era islâmico, no ano 1000 e pouco, ou 1100 e pouco da era cristã, tinha um sábio chamado Ibn Hibban. Ele era um grande teólogo, só que ele escrevia diversos assuntos. E ele era muito perseguido pelo governo, pela autoridade local, né? Porque as pessoas iam na casa dele para aprender e voltavam criticando tudo que estava acontecendo na sociedade. Tiveram uma forma, fizeram de castigar esse sheik. Botaram fogo na biblioteca dele. E esse Sheikh Ibn Hibban ficou com tanta raiva, né, com tanta coisa, né, e disse, não tem problema. O que eu sei tá tudo aqui, ó. Não é? Eu falo, tudo que eu sei tá na minha memória. Né? Então, a gente tem que divulgar, falando também. Não somente dando livro, né? Falando, criar uma cidade de leitores, né? E não só ler livros, né? Ler pessoas, ler sociedade, ler situação, ler o que nós estamos vivendo. Sim. Vou ler aqui alguns comentários aqui. O José Wilmes comenta, muito interessante o senhor Sheik Rodrigo relatar a experiência dele como acessava a biblioteca, como um local de punição, mas que ele pode ressignificar esse espaço. Roseli falou, acolhimento que gera empoderamento. O meu diretor aqui da Escola Nacional da Defensoria Pública da União, que a biblioteca é ligada à Escola Nacional, né? Então, nós estamos ligados, então somos também uma biblioteca escolar, jurídica, especializada, a gente tem assumido algumas missões. Então, o meu diretor aqui, que é um ávido leitor, ele comentou, parabéns, Sheik, muito grato por compartilhar conosco sua sabedoria e conhecimento. A Ana Brisson comenta, humanizar essa relação, que vai além da parte processual. E Ângelo Neia responde, eu também ia para a biblioteca de castigo, pena que não tive esse entendimento para fazer proveito. Hoje aprendo como estudante de biblioteconomia. Então, Ângelo está tendo uma nova possibilidade de aprender sendo estudante. Deixa eu te falar, a todos eu agradeço pelas perguntas, tá? Na década de 1993, 1991, 92, por aí, ou um pouco depois disso, essa época aí, lá em Porto Alegre, eu sou natural de Porto Alegre, eu sou um menino da periferia de Porto Alegre, que conheceu a religião muçulmana, se tornou um muçulmano e começou a gostar da leitura, né? E depois viajou para o mundo muçulmano, se formou, voltou como sheik, voltou para o Brasil, assumiu as mesquitas como líder religioso, estudou sociologia e por fim, estudou biblioteconomia. A minha memória afetiva, que em Porto Alegre, tem o estádio do Internacional de Porto Alegre, que é o melhor time do Rio Grande do Sul, todo mundo sabe, só não ganha nada.
Faz tempo que não ganha, mas a gente está deixando os outros ganhar. No estádio Gigantinho, tem o Gigante do Beira-Rio, tem um Esporte Gigantinho. Lá tinha uma biblioteca enorme no estádio de atletismo do Internacional. E muitas tardes eu passei lá naquela biblioteca. Eu me lembro, você vai se lembrar, quem está aqui vai lembrar, aqueles almanaques chamados almanaques, né, 1978, 1979, né, que lembra aqueles almanaques antigos desse tamanho? Aquilo era uma coisa preciosíssima para mim. Almanaque, eu queria saber o que aconteceu em 88, 89, eu via todos os países, economias, bandeiras, políticos, sociedade. Era um almanaque. Cadê esses almanaques, né? A editora Abril, se não me engano. Cadê esses almanaques que não existem mais, né? Alguém recorda deles? Eu ficava encantado. Eu cheguei, claro, tomara que meus filhos não vejam isso, mas eu matava muita aula para ir na biblioteca. Matava muita aula para ir na biblioteca. Ah, mas tuas notas vão ficar baixas. O importante é passar. O importante é a saúde. O importante é, né? E eu matei muita aula para ir na biblioteca. Até na faculdade islâmica, onde eu estudei lá na Arábia Saudita, eu também matei muita aula para ir na biblioteca. A biblioteca atrai as pessoas. Nós só temos que dizer para elas: você aqui é livre, você pode folhear o que você quiser. Só não faz uma coisa que o bibliotecário pediu. Tira o livro, deixa em cima da mesa, não põe, deixa em cima da mesa. Pelo amor de Deus. Tira o livro, põe da mesa. Eu cuido, eu trabalho, eu guardo lá depois. Né? Era isso. Sheik, eu vim aqui à sala ao lado, viu? Agradecer a sua presença. Aqui sou eu, Edson, estou aqui com a Dandara, viu? Oi, Edson. Acabei de mandar mensagem, eu estou ali na sala ao lado, entre o trabalho e a sua fala, né? A sua fala e a Dandara aqui acompanhando. Mas é um prazer muito grande, né? A gente espera que numa próxima oportunidade possa ser um evento presencial, trazer aqui para Brasília e a gente conversar pessoalmente aqui, folhear alguns livros, né? Eu tenho uma predileção pelos livros. Tem até certa vez eu estava lendo um autor e diz assim: eu compro toda vez que eu vejo um livro, eu compro, né? Não sei se eu vou ler, mas eu compro, né? Uma hora ele me cativa, uma hora eu tenho um tempo, uma hora eu consigo ler. Então, eu queria ter todo o tempo do mundo para ler todos os livros que eu quisesse ler, né? Mas, enfim, a gente não consegue ler todos os que a gente quer ler, mas a gente consegue ler todos os que a gente quer ter tempo para ler, né? Enfim, mas é um prazer muito grande recebê-lo aqui virtualmente na Defensoria, né? Parabenizar, agradecer mais uma vez, tá? Estou aqui ao ladinho ali e a Dandara vai estar conduzindo esse webinário e todo esse evento de comemoração dos 15 anos da nossa biblioteca, com maestria, viu? Então, agradeço mais uma vez. E desculpa não estar aqui presente com a Dandara, viu? Mas estou ali ouvindo, bem atento, viu? Eu que agradeço, sabe, essa oportunidade, eu agradeço tudo isso. E eu, olha, como falam, nós somos militantes do livro, não é? Nós da biblioteca, né? Nós somos biblioativistas, aí está a palavra. Hashtag biblioativistas, vamos passar adiante. Somos biblioativistas, né? E onde nós vamos falando para as pessoas, vamos compartilhar leituras, compartilhar experiências, compartilhar momentos, que é o livro, a biblioteca, o seu papel é um oásis, ele é um oásis. Eu me lembro todas as vezes que eu fui na biblioteca pública em Porto Alegre, eu pedi um livro e o que eu mais queria era folhear um livro, era poder escolher, ficar folheando, mas não deixava. Era criança, eu acho. Então, vamos deixar o ambiente da biblioteca para as pessoas lerem, folhearem, pode sentar no chão. O espaço é para vocês, é para nós, é para todo mundo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, Sheik. É sempre um prazer, né? Inenarrável, assim, tudo que o senhor divide, assim, né? Porque a sua experiência, a sua trajetória é sempre muito, assim, interessante de conhecer, e tudo que o senhor fala para mim, assim, me nutre muito, assim, de força, de coragem, de vontade, de desejo, de querer ler mais. É sempre, assim, você me desperta muitos desejos muito bons dentro de mim. Então, eu sempre fico feliz com os nossos encontros e com os momentos que eu tenho a oportunidade de trocar contigo.
E que espero realmente o nosso encontro presencial, que ainda não aconteceu. Espero que ele possa acontecer em breve. Vamos estar presentes. Vamos estar presentes. Se quiser, onde estiverem, eu estarei com vocês como... Olha a palavra que eu inventei agora. Biblioativistas. Sim. Hashtag biblioativistas. Obrigado, então, gente. Obrigada. E convido também a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo para os próximos webinários. No dia 14, a gente vai ter o webinário com a Ana Maria. Não, dia 17, desculpa, dia 17. A gente vai ter o webinário com a Ana Maria Souza, que é diretora da Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul, no qual ela vai falar sobre o trabalho articulado de bibliotecas em prol dos direitos humanos e oportunidades para o alcance dos ODS e fortalecimento das comunidades. E no dia 19, a gente recebe a Franciele Garcês. Ela é doutora em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela também é professora da UDESC e ela acabou de lançar, com a Natália Duque, um dossiê sobre injustiça epistêmica. E esse vai ser o tema dela, que nós iremos tratar no dia 19/7. Vai ser sempre aqui no canal da DPU, às 4h da tarde, e nós nos colocamos à disposição para todas as necessidades que vocês tiverem. Se quiserem conhecer mais a Defensoria, nosso e-mail é biblioteca@dpu.def.br, o nosso site da Defensoria é dpu.def.br. Lá vocês podem conhecer as atividades da Defensoria, e caso precise de atendimento, vocês podem utilizar tanto o site quanto os nossos telefones ou baixar o aplicativo da DPU, que está disponível em todas as plataformas. Então, agradeço a presença de todos em nome da Defensoria Pública da União e nos encontramos nos próximos webinários e nossos próximos encontros. Que a gente possa ter muitos encontros virtuosos como foi o de hoje, e te agradeço muito. Agradeço a todos. Assalamu alaikum, que a paz seja com todos. Até a próxima.